Então, como eu estava dizendo, a quantidade de movimento, como é que a gente pode calcular ela? Eu já falei bastante sobre isso, mas como é que se calcula isso? É bem simples, na verdade. Então, considere um corpo de massa m com velocidade v no determinado referencial. A quantidade de movimento ou momento linear desse corpo é a grandeza vetorial dada por Q igual a mv. Então, é a massa, simplesmente a massa vezes a velocidade. Então, repare que esse Q, o movimento, ele é um vetor, né? Ou seja, uma grandeza vetorial que tem módulo, direção e sentido, que tem a mesma direção, o mesmo sentido da velocidade do corpo. Então, é assim que se calcula de maneira inicial, a gente pensa. Sendo uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento possui intensidade, direção e sentido, né, como eu falei. Tem um módulo, né, o tamanho do vetor. Tem uma direção, que é a mesma direção da velocidade, e o sentido, que é o mesmo da velocidade. E a unidade dela, vocês reparem como é massa vezes velocidade, é simplesmente quilograma vezes metro por segundo. Essa é a unidade. Não tem um nome específico. Então vamos ver um breve exemplo disso aqui. Uma partícula de massa m igual a 0,5 kg realiza um movimento obedecendo a função horária S igual a 5 mais 2t mais 3t quadrado. Então, tem essa particulinha aqui de meio quilo, né? E ela está andando de acordo com essa função aqui. Essa é a equação que descreve o movimento da nossa partícula ao longo do tempo. Então, esse S aqui, ele é um S de t. É um S que varia no tempo. Por isso que o nome é função horária. E o horário vem de tempo. 5 é a fórmula 5 mais 2t mais 3t quadrado. Isso aqui nada mais é, né, como a gente já conhece, do que um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Por que eu sei ver isso aqui? Quem é que sabe me dizer por que isso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado? Essa equação aqui. Alguém saberia? Porque do segundo grau é um bom palpite, né? Porque do segundo grau já é um bom começo. Sim, né? Também. Mas o principal é que a gente consegue lembrar, ele é de segundo grau e segue o formato da equação geral, né? Que é o sou solteiro, mas você também, né? V0t, mais meio atrapalhado ao quadrado. É essa mesma coisa aqui, só que escrito de um jeito um pouco diferente. Eu só estou mudando essas constantes aqui, ó. S0 é 5, o V0 é 2. E o meio vezes A é 3. Entenderam? Então, a gente vê que é a mesma coisa, só que está num formatinho adaptado para esse caso aqui. Tá? Então, pode acontecer de cair esse tipo de formato. Então, tentem lembrar disso. Se tiver um ao quadrado, segundo grau, como a Lindinha falou, você já vai... Opa, isso aqui é um movimento relativamente variável. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte. Ela obedece à função horária para 100 metros tem segundos. Determine o módulo da quantidade de movimento da partícula no instante t igual a 2 segundos. Então, beleza. Após 2 segundos, ele quer saber qual é a quantidade de movimento. Vamos botar um. Letra não vai. Após t igual a segundos, qual o valor de Q? Então, repare que após
Primeiro, o Q é igual a mv. Eu já sei a massa. O que eu preciso calcular, então? Velocidade. Né? Como, como eu calculo a velocidade para um movimento retilíneo uniformemente variável? Quem é que me diz? Torricelli também, mas agora eu estou pensando em tempo. Qual que eu uso? Torricelli é quando eu tenho distância. Nesse caso, ele está perguntando após 2 segundos. Entendeu? Por isso que é mais útil usar a outra equação, que é, quem vai lembrar aí? Exatamente. É o famoso vô e vó ainda tento. Né? Uma equação famosa. Conhece? Todo mundo subestima, mas é extremamente útil. Tá? Então, beleza. Essa é a equação. Agora eu preciso saber meu V0 e minha aceleração. Vocês lembram que eu fiz essa analogia agora há pouco? Ó? Essa equação aqui, ela segue. A porcaria tem tudo. Exatamente. Eu queria que. Não sei se queria. Eu ia dizer que queria que as outras coisas fossem mais simples, tá? Porque a velocidade e a aceleração, quando você vai aprofundar mais, começa a ficar bem complexo. Mas também isso que deixa legal. Mas enfim, eu estou querendo mostrar aqui o formato geral, mais V0 de novo aqui. Eu vou perguntar para você algumas. Olha, olhando para esses dois, comparando esse com esse. Qual é? Eu acho que eu já falei, né? Quanto que vale o V0 aqui, para esse caso? Quanto que vale o V0? Não, não. Olhando para essa equação aqui. É 2, né? Ó, que multiplica o tempo é 2 aqui, né? O tempo, até apaguei. E a aceleração? Quanto que vale a aceleração? 6. Todo mundo pegou aqui? Ó, só vocês lembrarem meio que da fórmula de Bhaskara, né? Ó, a equação da fórmula de Bhaskara, equação do segundo grau. A equação do segundo grau é que x quadrado mais. Não, é ax quadrado mais bc igual a zero. Então, o a é o termo que multiplica o ao quadrado, e o b que multiplica o x. E o c é o que fica sozinho. Ó, é bem análogo para esse caso, né? Ó, o que multiplica o t ao quadrado é 1/2 vezes a aceleração. Então, 1/2 vezes a aceleração é igual a 3, ó, né? Nesse caso aqui, concordam comigo? Isso aqui. É isso aqui. Por isso que A igual a C. Todo mundo pegou aqui? Tá pegando a ideia? Pegaram a ideia? Falem aí. Alô, pessoal, estão me ouvindo? Estão comigo aí? Me ouvem? Beleza. Então, enfim, é por isso que a aceleração vale 6 metros por segundo ao quadrado. Agora é o seguinte, já temos as informações. V0 igual a 2 e a aceleração é 6. Então podemos aplicar aqui. Então, V, a velocidade final, né, depois dos 2 segundos, vai ser V0, que é 2, mais a aceleração
6 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 2 mais 12, né? 14 metros por segundo. Essa é a minha velocidade. Eu sei que o meu Q é igual a mv, logo Q é igual a massa, que é 0,5 vezes 14, vai ser 7 quilogramas vezes metros. Então esta é a nossa quantidade de movimento. Após 2 segundos, a quantidade de movimento dele aumentou. Ele acelerou, por isso que aumentou. Esse é um movimento acelerado, então a velocidade aumenta ao longo do tempo. Então a tendência é que esse Q vai aumentar com o passar do tempo. Todo mundo pegou aqui a ideia da questão? É bem simples. Pegaram? Eu achei simples. Todo mundo pegou? Beleza. Então aqui. Vou continuar aqui. Então aqui é só a resposta. Agora vamos falar sobre uma coisa importante também. Impulso. Que tem muita relação entre impulso e quantidade de movimento. Como é que vocês definem impulso? Vocês poderiam definir impulso? Aline, alguém. Uma força inicial. Sim, mas um pouco mais. Uma força inicial faz o quê, né? Força. Sim, faz sentido. Você transfere. Eu entendi o que você quis dizer. Você transfere o esforço para a bola. Tipo, o pé do cara tá chutando aqui, tá transferindo esse movimento, esse esforço para a bola, né? Começa o movimento. Começa ou muda o movimento. Então essa é a ideia do impulso, tá? Mas a principal ideia é que ele é decorrente de uma força que é aplicada em um corpo por um determinado tempo. Então o impulso tem a ver com força e tempo. Então, considere uma força F atuando num ponto material durante o intervalo de tempo ΔT. Ela atua de T1 a T2. Eu aplico uma força na bolinha aqui de T1 a T2. O impulso dessa força constante desse intervalo é a grandeza vetorial dada por I igual a F ΔT. Então, o impulso nada mais é do que força vezes tempo. Ele é uma grandeza vetorial na mesma direção da força. Então, se eu estou empurrando a bolinha lá, o impulso, o vetor de impulso, também é para lá. Mas ele é maior quanto mais tempo a força for aplicada no corpo. Essa ideia de gerar impulso é assim: você aplica uma força que nem balanço. Você já anda. Todo mundo aqui acho que já brincou de balanço. Imagina um balanço aqui. Vou fazer demais. Eu tô com uma percepção espacial não muito boa agora, mas acho que vai dar certo. Fazer. Então imagina que a pessoa está no balanço e tem outra pessoa que ela vai empurrar. Então, quando a pessoa aí ela vai, né? Quando a pessoa volta, se você dá mais impulso, a tendência é que ele vá mais longe. Então você pode, todo mundo acho que já
sei, nem todo mundo tem irmão, né? Provavelmente nem todos vão ter experiência, mas de brincar no balanço com o irmão menor. Vai mais alto, você vai. Vai mais alto. Aí você vai. Ah, eu tô com medo. Eu tinha uma irmã que eu brincava. Eu tenho, né, minha irmã? Eu brincava. Aí, não, vai devagar. Aí, vai mais devagar. Então, essa é a ideia do impulso. Uma força que gera, e repare, a força está gerando o movimento. Quanto mais tempo, o movimento vai ter uma amplitude maior. Vai mais longe. Essa é a ideia do impulso. Beleza, pessoal? Tá dando para entender aí? Todo mundo pegando aí? Tem impulso? Acho que sim, né? Tranquilo? Beleza. Então, o impulso possui intensidade, direção e sentido, né? Mesma coisa, módulo de direção e sentido, ele tem um valor, e ele tem a mesma direção da força. Ele é paralelo à força. E o mesmo, né? Olha, mesmo sentido. Ou seja, se a força está para cá, nesta direção, nessa reta, para lá, o impulso também. Impulso. Ah, oi, Nana, boa noite. Então, o que a gente pode ver? Ah, boa noite aí também, mano. Então, a gente está falando sobre impulso e quantidade de movimento aqui. Mesmo que vocês não tenham pego a parte inicial, talvez a gente vai voltar a falar de quantidade de novo, mas vão pegar também. Então, o impulso, né, que ele é essa força aplicada por um tempo, ele é a força vezes o tempo, tá? É assim que calcula o impulso. E a unidade dele, como ele é força vezes tempo, logicamente a unidade dele é newtons vezes segundo. Essa é a unidade do impulso. Aí pelo gráfico, né? Vocês têm um gráfico de força por tempo, é bem intuitivo que o impulso é a área, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, que é uma reta, o impulso é a base vezes a altura. A base delta t, altura f. Mas imagina que isso aqui fosse assim, né? Poderia ser assim. Sei lá, se aqui é a área 2, então o impulso 2 é ao mesmo tempo. Então é delta t vezes, aí como ele é uma reta, né? É um triângulo, área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Então essa é a mesma ideia que a gente já conhece muito de física, né? De usar a área do gráfico para calcular, e se fosse um trapézio, fazer assim. Então é bem de boa. Todo mundo pegou aqui essa coisa do gráfico? Lembraram de boa? Beleza. Então vamos fazer um exemplo aqui, tá? Beleza. Oi, Suzy, boa noite. Ao dar o saque, viagem ao fundo do mar no jogo de vôlei, o jogador aplica uma força de intensidade 6 vezes 10 ao quadrado. Sobre a bola. Durante o intervalo de tempo de. Vou chamar de delta t. 1,5 vezes 10 a menos 1 segundo. Calcula a intensidade do impulso da força aplicada pelo jogador. Então, isso aqui é bem de boa, né? Só diminuir aqui o tamanho. Dá um zoom. Então, a força é de 600 newton. E o tempo é de 1,5 vezes 10 a menos segundos.
o impulso é força vezes ΔT, logo meu impulso é 6,0 vezes ao quadrado vezes 1,5 vezes 10 a menos 1. Isso aqui vai ser igual a 9,0 vezes 10 a 1, porque aqui é 6 vezes 1,5 dá 9. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 1 dá 10 a 1. Então é 9 vezes 10 a 1 newtons vezes segundo, que é igual a 90. Aí eu só ajustei aqui, tirei da notação. 90 newtons. Todo mundo pegou aqui essa resolução? Tranquilo? Só multiplicar aqui, nada demais. Beleza, aqui foi só para exemplificar como é que calcula. Então vamos continuar aqui, porque agora que vai realmente ficar mais legal. Porque imagina que você tem um corpo de massa M submetido a um conjunto de forças cuja resultante é suposta constante mesmo em direção da velocidade. Então o que eu estou falando? Tem uma força resultante na bolinha aqui, e ela está indo para lá, tá? Está se movimentando para lá. Então a velocidade dela, a força, a gente sabe que é massa vezes aceleração. Então se tem uma força, tem aceleração. Então a velocidade vai aumentar de acordo com a força, tá? Então repare que o V1 é menor do que o V2, né? Quer dizer que a velocidade aumentou, tá? E com isso a gente consegue pensar no teorema do impulso, tá? Teorema do impulso. Como é que a gente vai pensar? Então, vamos lá. Se a tua força é massa vezes aceleração, essa é a força aplicada na bolinha. A aceleração é o que pra gente? Como é que é a fórmula da aceleração? ΔV por ΔT, né? Então a força é o m vezes ΔV por ΔT. Então repare que se a gente passar esse ΔT para lá, vai ficar aqui força vezes ΔT igual a m vezes ΔV. E o que agora, olha que interessante, né? Força vezes ΔT é o que a gente acabou de falar? Qual é a grandeza? Força vezes ΔT. Eu acabei de falar, literalmente, há 2 minutos. É o impulso. E m vezes ΔV é o m vezes a velocidade final menos m vezes a velocidade inicial. E m vezes v é o que, pessoal? Já falou também. Eu até dei resposta. É o que? M vezes v é o que, né? Porque é a quantidade de movimento, tá? É porque você chegou um pouco depois, mano, tá? A quantidade de movimento, ó, só para vocês ficarem. A quantidade de movimento é uma grandeza que um corpo tem quando tem uma velocidade. Então, uma bolinha de massa m se movimentando com velocidade v. A quantidade de movimento é massa vezes velocidade, Q igual a m vezes v. Beleza? Pegou aí? Então, ela ajuda a entender a direção e a intensidade desse movimento. Pô, então é o seguinte. Caraca, força vezes ΔT é o m vezes ΔV, que é MVF menos MVI. Então, vamos organizar melhor isso aqui.
é igual a QF menos QI, né? É a quantidade final menos a quantidade inicial. Então reparem, meus caras. Isso é o teorema do impulso. Ele fala que o teu impulso, o QF menos QI é o quê? É o delta Q. É a variação da quantidade de movimento. Isto é o teorema do impulso. Força vezes delta T é igual a delta Q. Então ele fala que o que isso está dizendo? O que essa equação está dizendo para a gente? Qual é a ideia? Que quando você aplica uma força por um determinado tempo em um corpo, você altera necessariamente o movimento desse corpo. É uma coisa muito, muito fundamental, né? Ou seja, é muito importante. Tá dando para entender, pessoal? O que eu tô dizendo? Tá dando para pegar aí. Se tiver dúvida, pode falar. Então, é um conceito legal, é importante. Aí, no começo, o pessoal não tinha entrado, mas eu falei o seguinte: esse conceito de quantidade de movimento, ele foi descoberto, né, formulado, melhor dizendo, por René Descartes, um filósofo famoso. Ele que criou essa ideia de Q igual a m vezes V. E a parada é que o Newton, o Isaac Newton próprio, em pessoa, usou o conceito de quantidade de movimento para fazer a segunda lei. Então vocês reparem numa coisa. Ó, vamos fazer assim. Então, o teorema do impulso. Força vezes delta T é a variação da quantidade. Agora vamos olhar a segunda lei. Energia aqui é o quadrado sobre 2m. Isso. É... Pô, legal, é isso. Tu falou, é porque você falou de um jeito que é uma formulação bem avançada isso aí que você usou. Mas enfim. Legal, mano. Legal, legal. A segunda lei de Newton, força é massa vezes aceleração. Qual é a ideia? Por que o Newton pôde usar isso aqui? Você consegue perceber que essas duas equações são equivalentes? São, elas estão dizendo a mesma coisa. Reparem que eu vim da segunda lei, cheguei no teorema. Então elas dizem a mesma coisa. E como é que o Newton, na realidade, formulou isso aqui? Newton escreveu que força é o delta Q sobre delta θ. Newton definiu desse modo. Na realidade, o Newton definiu, se você for pensar de maneira mais formal, ele definiu assim, que é a mesma coisa, só que isso aqui, tipo, você pode variar bastante as coisas no tempo. Mas enfim, isso aqui não precisa se ligar só para fins de mostrar como é que formulou, mas a ideia é, que é o seguinte: o Newton definiu a força como a variação no tempo da quantidade de movimentos. Então isso é muito importante, né? Força é a variação temporal da quantidade.
Ou seja, o que eu estou falando? Por que eu estou falando tanto disso? Porque é bom a gente entender a relação entre as equações. Pô, de onde que veio? Como é que o cara pensou para descobrir a parada, entende? Porque aí isso vai fazer você ver o conceito de formas diferentes, vai te ajudar a aprender melhor, tá? Então essa é a minha ideia aqui. E é muito bonita essa ideia que o Newton pensou, pelo menos eu acho. Então esse é o teorema do impulso. E a gente viu que ele tem uma relação total com a segunda lei. Então aqui é só, tipo, falando, né, enunciando ele, sem ser matemática. O impulso da força resultante no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento num corpo no mesmo intervalo de tempo. Isso aqui é o mesmo que dizer que é isso que ele está falando. Além disso, introduz os conceitos de impulso e de quantidade de movimento e estabelece um critério para a medida da quantidade de movimento. Sua variação é o impulso da força. Beleza, nada mais do que a gente já falou, né? Mas a gente sabe o seguinte, a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados por sistemas é constante. O que ele está falando? A quantidade de movimento para um sistema isolado, ela se conserva. Então, como a gente visualiza isso? Imagina uma lâmpada aqui. Essa lâmpada, por algum motivo, sei lá, alguém pode ter arremessado alguma coisa nela aqui, ela, ou ela recebeu uma corrente grande, por exemplo, quentou muito e fez o vidro estourar. Então, enfim, mas ela estourou, partiu. O que a conservação da quantidade de movimento fala é que, repara, esses pedaços aqui, ó, os pedaços são tudo no quadradinho. Incluir. Todo mundo está nesse quadrado branco. A borda curva do celular me prejudicou no meu desenho. Mas, assim. Então, se eu somar, então, pum, explodiu, tá todo mundo voando, outros pedaços voando para lá, para lá. Se eu pegar a quantidade de movimento de cada um desses pedacinhos aqui, cada um desses estilhaços de lâmpada, e somar, vai dar igual a quantidade. Vai dar igual a quantidade inicial do movimento. Ou seja, a quantidade antes do movimento, do evento, é igual a quantidade depois. Somar todas essas quantidades aqui dos pedacinhos. Vai se conservar. É que nem energia, né? Então lembra que a gente falou que a energia mecânica conserva, né? A energia cinética, a energia mecânica. A energia cinética, mais a energia potencial, que ela, em muitos casos, conserva a quantidade de movimentos, também se conserva para um sistema que ele é isolado. Beleza? Então essa é a ideia. Deu para pegar? A conservação está dizendo que a quantidade antes é igual à quantidade depois. Isso porque MV é o quê? Aquele segundo. Desculpa, não entendi. Você está falando. Tá perguntando do negócio. O MV é o quê? Tá. Q igual a MV. E delta Q é o Q final menos o Q inicial. Aqui. Delta Q, Q final menos o Q inicial. Ó. Beleza? Então, essa é a variação da quantidade de movimento. E essa é a conservação. Tá? Que está falando que, enfim, o que antes é igual ao que depois. Vamos pegar um exemplo para entender melhor. Então, é o seguinte.
Um canhão de artilharia horizontal de 1 tonelada, então a massa do canhão é 1 tonelada, que são 1.000 quilos. Dispara uma bala de 2 quilos, então a massa da bala é 2 quilos, que sai da peça com velocidade de 300 metros por segundo. Então a velocidade da bala admita a velocidade da bala constante no interior do canhão. Determine a velocidade de recuo da peça do canhão. Então é o seguinte, você tem teu canhão aqui, ó. Então seria um pouco mais afunilado, uma parada tipo. Meio ruim isso aqui, né? Vou fazer um canhão mais. Dois. Aí tinha um projétil dentro do canhão, uma bala, que ela foi disparada. Só que tá o apoiozinho, sei lá. Finge que o apoio é assim. Tá. Então essa bala foi disparada dentro do canhão e ela saiu. Ele está falando que imediatamente após sair do canhão, a velocidade da bala é de 300 metros por segundo. Ele perguntou qual é a velocidade de recuo. Então, se a bala tem essa velocidade aqui, qual é a velocidade que o canhão vai para trás? Porque todo mundo acho que já viu ou imaginou, né? Quando a pessoa atira com uma arma, tem um recuo, né? O braço vai para trás, o canhão também, quando atira, vai para trás, por conta do recuo. Por quê? Porque é o princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, como que a gente faz isso? A gente sabe que a quantidade não é ação e reação? Exatamente. Tem a ver também com ação e reação, tá? Ó, lembra o seguinte, Lino. Tocou num ponto legal. Da mesma. Como o Newton usou essa ideia de quantidade de movimento para fazer a segunda lei, então a ação e reação também está tudo interligado, sacou? É um pensamento muito parecido, porque são conceitos muito próximos. Então, por isso que também você pode pensar dessa forma. A bala, ela é arremessada para frente pelo canhão e ela arremessa. E ela arremessa o canhão para trás. Ação e reação é uma conclusão que tira da conservação do movimento. Ele pensou muito mais do que eu achava. Ah, ele pensou bastante, né? Para um cara do século XVII. Beleza, Juan. Obrigado aí. A lei de Newton é uma conclusão da conservação de movimento. Eu acho que pode ser. Nunca tinha pensado desse modo, mas o que eu sei é que são conceitos bem interligados. Então, enfim. Como é que a gente pensa nisso aqui? Então, beleza. A gente sabe que para se tá falando, estamos assumindo que a quantidade de movimento se conserva. Então, a quantidade antes é a quantidade depois. Então, a massa antes vezes a velocidade antes é igual à quantidade de depois. Só que a quantidade de depois, o que acontece? Agora, a bala está separada do canhão. Então, eu tenho que somar as duas quantidades. Ó. Então, vai ser massa da bala vezes a velocidade da bala mais a massa do canhão vezes a velocidade do canhão. Ou seja, a quantidade antes, ó, é porque antes, como a bala estava dentro do canhão, eles eram uma coisa só, tá? Então a massa
Por exemplo, essa massa antes, ela é a massa da bala mais a massa do canhão. Ou seja, 1.000 quilos mais 2 quilos, né? Que são 1.002 quilogramas. Beleza? E agora é o seguinte, né? A gente vai aplicar aqui na equaçãozinha. Só ver uma coisa aqui. Tá. Então, como o canhão estava inicialmente parado, a velocidade antes era igual a zero. Então, repare, ele estava parado, atirou e aí ele foi para trás. E aí sim as duas coisas tiveram uma velocidade. O canhão foi para trás e a bala foi para frente. Direita e um foi para esquerda. Então agora, tipo, a gente vai substituir os valores. Então, se o VA é igual a zero, o MA vezes VA é igual a zero. Zero é igual a MB vezes VV, massa da bala vezes a velocidade da bala, ou seja, 2 quilogramas vezes a velocidade da bala que é dado também, né, 300 metros por segundo. Eu vou colocar a unidade mais a massa do canhão, 1.000 vezes a velocidade do canhão. Beleza? Então agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos isolar a velocidade do canhão. Duas vezes 300 é igual a mais 1.000 vezes VC é igual a zero. Logo, se eu passar esse cara aqui do lado subtraindo, né, 2 vezes 300 e o 1.000 dividindo. Aliás, fazer de um jeito mais simples aqui. 600 mais 1.000. Então, VC. Aí eu passo esse cara para o outro lado subtraindo, vai negativo, VC igual a menos 600. Aí passo o 1.000 dividindo sobre 1.000. Então corto zero com zero. VC igual a menos 6 sobre 10, que é igual a menos 0,6 metros por segundo. Então, agora vamos pensar um pouco sobre isso aqui. Esse resultado. O que vocês acham dessa velocidade aqui do canhão? O que vocês acham desse valor que a gente, desse valor e do sinal? Por quê? O que vocês acham? Alguém sabe dizer? Comentário. O que vocês pensam, primeiramente? Se é negativo, está indo para o lado errado? Não é bem errado, né? Nesse caso, tipo, não está errado. Isso, na realidade, isso, você pensou corretamente. Né? Olha só, olha a ideia, né? A bala tinha velocidade de 300 metros por segundo. Então ela foi para a direita com 300 metros por segundo. O canhão foi para a esquerda. O canhão foi para o sentido contrário. Então por isso que o sinal tem que ser negativo. Lembra? Porque é o sentido. Então esse sinal aqui está correto.
Tá? E por que ela é tão pequena, né? Alguém consegue pensar por que a velocidade está tão pequena aqui do canhão? Pô, a velocidade da bala é 300 metros por segundo. A do canhão é 0,6. Porque o impulso foi todo com a bala? Não, não exatamente. Não é bem isso. O, o impulso que teve foi meio que. Foi com a bala, sim, mas não é por conta disso exatamente. Pensando no sistema, né? Ó, a velocidade da bala está muito maior que a do canhão. Por quê? Olha a massa da bala e olha a massa do canhão. Faz sentido? Pô, é muito mais fácil você botar a velocidade numa parada de 2 quilos do que em algo de 1.000 quilos, tá? Então, por quê? Porque a massa, mas e no caso da arma, que é menor? É que é diferente, né? Tipo, isso aqui é tipo um exemplo didático. A massa da bala é muito pequena, exatamente. É o que o Juan vai falar. Dá pra usar. Isso, dá pra usar o mesmo exemplo pra arma, né? Mas o impacto vai pro ombro da pessoa, tá? A única diferença é essa. É, a bala é uma parada bem leve, né? Beleza. Ah, conta a arma e o corpo. Isso, porque o corpo ele tá junto com a arma. Exatamente. Valeu aí, Juan. Então essa aqui é a ideia aqui. E por quê? E por que a massa influencia, né? Quem consegue pensar no princípio que. Por que. Qual é a lei que fala pra gente isso aqui? Explica pra gente isso que a gente tá falando. Quem é que vai lembrar? Aquela do impulso antes e ao mesmo depois. Não, não é bem. Falta um pouco. Ó, eu tô falando o seguinte: quanto mais massa, mais é difícil você dar velocidade numa parada, num corpo. Isso te lembra de qual lei que a gente já estudou? A segunda lei? Também, né? Porque força é a massa vezes a aceleração. Não, chutando legal não, você pensou legal. Mas tá perto. Fa- Faz sentido pensar. Não, mas o raciocínio tá certo, sim. Faz sentido pensar no força igual a massa vezes a aceleração. Tá? Mas eu tô falando de outra, como o Juan falou. Qual é? Agora eu acho que vai dar pra acertar. Não, aqui eu tô falando da primeira lei, tá? Primeira lei. Ó. É, exatamente, é a primeira lei, é a inércia, né? Tá? E por quê? O pessoal que falou da segunda lei não estava errado, estava certo também, tá? É, porque a massa, repare, quanto maior a massa,
a tendência é que seja mais difícil de causar velocidade em um corpo. Ou seja, imagina que você tem um copo e uma caixa de 25 quilos. O que é mais difícil de mover? Caixa. Mas por que isso lembra da primeira lei também? Porque ela fala da inércia, né? E a massa não é exatamente enunciado, mas o conceito de inércia ele está totalmente associado à massa. Quanto mais massa, o seu corpo tem mais inércia, ou seja, é mais difícil de mover o corpo. Por isso que a velocidade do canhão foi tão pequena. Porque ele era tão pesado em relação à bala que a velocidade que ele adquiriu foi desprezível também em relação à bala. Entenderam? Deu para pegar aí, pessoal? Mas a inércia não é aqui, é meu livro. Calma. Não sei se está falando de queda livre, né? Não entendi a relação com a massa. Esquece um pouco a primeira lei. Esquece um pouco a primeira lei. Vamos falar mais da segunda. Eu quero que você pense na inércia. O que é mais difícil de mover? Um copinho, lembra? Ou uma caixa gigante? Uma caixa gigante, né? Certo? Isso. E por quê? Porque é muito mais pesado, né? Ou seja, ó, aqui tem a massa do copinho e a massa da copinho com O e caixa com A. A gente sabe que a massa da caixa ela é muito maior do que a massa do copinho. A gente imagina aqui no nosso exemplo. Pô, então é mais difícil te mover. Tipo, essa caixa está parada. Se tu quer mover, tu tem que fazer mais força. Porque ela tem. Porque a inércia dela vai ser maior, entendeu? Essa é a parada que eu vou falar. A inércia é a tendência no corpo de continuar parado. Como a massa é maior, ele tem uma tendência maior de continuar parado do que o copo. Deu para pegar? Por isso que é a primeira lei, entendeu? Acho que agora acho que eu consegui. Não sabia que dava para medir isso. Então, a forma de medir a inércia é exatamente a massa. Na verdade, você tem outras formas quando a gente começa a falar de rotação. Vou falar isso agora. Falando de movimento aqui, retilíneo, etc., é massa. Entendeu? Não sei se deu para pegar aqui. Só lembra disso. Quanto mais pesado, mais difícil de acelerar e de mudar a velocidade, consequentemente. Tá? Essa é a ideia. Então, é bom ter essas discussões de conceitos, etc., porque assim você não fica só pensando em aplicar uma fórmula e beleza. Tem todo o conceito por trás. Vocês pegaram aí, pessoal? Pegaram? Ah, beleza. Espero que vocês gostem. Eu sempre paro de entender mecânica exatamente nessa aula. Ah, que isso? Não, não, você pode perguntar, mas o meu objetivo é que você entenda. Sabe? Não é que você não entendia, tipo, eu só estou trazendo um olhar diferente, entende? A inércia. A inércia é isso. Não é só, tipo assim, primeira lei, não é uma parada que fica só lá escrita. Ela é realmente um princípio físico, sabe? As três leis de Newton, elas estão totalmente interligadas. E as coisas na mecânica, os conceitos são ligados. É isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Então, você pode não pegar bem agora, mas com o tempo você vai entendendo melhor. Você vai pensando. Tenta pensar nisso quando você estiver, sei lá, indo pegar o ônibus de manhã. É um pensamento muito legal, né? Pensar em física pegando o ônibus de manhã. Mas tenta pensar nisso. Caraca, raciocinar um pouco sobre. E aí você vai ver que você vai entender melhor. Pelo menos é o que a neurociência diz. Quando a gente pensa num conceito de formas diferentes, a gente tenta formar conexões, tipo, caraca, isso é por conta disso. E isso está relacionado com isso.
a gente começa a ficar melhor naquele assunto. Essa é a ideia. Então aqui só a resolução do exemplo. Enfim, depois se vocês quiserem conferir de novo, dá o mesmo valor, tá? Vamos fazer um exercício aqui da Unicamp agora. Pessoal, vocês estão... Todo mundo está pegando mesmo aí, antes de fazer o exercício, de boa. Tem só mais um e outro aqui, tá? Encerrar. Tranquilo. Se vocês quiserem perguntar uma coisa, podem me interromper sempre, tá? Fique à vontade. Então, vamos lá. As histórias de super-heróis estão sempre repletas de feitos incríveis. Um desses feitos é o salvamento. No segundo, da mocinha que cai de uma grande altura. Considere a situação em que a desafortunada cai a partir do repouso de uma altura de 81 metros e uma super-herói a intercepte 1 metro antes dela chegar ao solo, demorando 0,0 segundos para deter. Calma, então vamos lá. Eu vou anotar as coisas. Considere que a massa da mocinha é de 50 kg de peso titular. A altura é 81 metros. A minha altura meio que final, vou chamar de HF, é 1 metro. E o tempo, falou aqui, foi 0,0 segundos. O tempo que levou para fazer ela parar de cair. E a massa da moça é 50 kg. Considere o G igual a 10 metros quadrados. Calcule a força média aplicada pelo super-herói sobre a mocinha para detê-la. Então tá. A altura é de 81 metros. Isso aqui lembra muito, eu acho que o cara pensou exatamente no filme do Homem-Aranha aqui. Quem lembra quando o Homem-Aranha tenta salvar a namorada dele? Foi isso mesmo, tá? Por isso que ela morreu, inclusive. Também, acho que ela bateu a cabeça. Mas a parada é que é aquilo que eu disse outro dia pra vocês, né? Em plena aula de física. O que mata não é a queda. Eu tô rindo de um bagulho triste, foi mal. O que mata não é a queda. É o impacto. Aliás, é a interrupção muito rápida do movimento. Isso que é letal. Uma força muito grande que é feita. Uma força, não uma energia grande. Então, beleza. Aí ele pergunta essa força aplicada pelo super-herói. Então, a gente sabe que ele deu o tempo e deu a massa da moça, deu a altura, né? Se a altura final foi a 1 metro do solo, quer dizer que a moça caiu, vou chamar aqui de altura, esse Hzinho de 81 é a altura inicial. Ela caiu até 80 metros. Ela caiu por 80 metros. Por que você diferenciou força e energia? Não é a força forte aplicada também? Não, a força também é forte, mas qual que é a parada? É diferente. Quer ver um exemplo? Quando você esbarra com uma pessoa na rua. Ô, linda. Se a pessoa está correndo, você não vai levar uma pancada muito mais forte? A pessoa está andando muito rápido? É por isso, porque se a pessoa está rápido, o impacto vai ser mais rápido, entendeu? Então, mesmo que a massa do cara seja a mesma, da pessoa que esbarrou, se ela está mais rápida, isso influencia. Então, por isso que eu falei de energia. Então, você também pode pensar na quantidade de movimento, tá? Energia e quantidade de movimento são coisas parecidas, beleza? Na verdade, no fim das contas, tudo é energia e formas de transferir energia. Mas, enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe agora. Mas, enfim,
Pensa nesse sentido. Então, beleza. Ela caiu por 80 metros. Ok. Então, primeira coisa, se ela caiu por 80 metros, a gente sabe que a velocidade dela de queda, ó, agora sem Torricelli. Só usa Torricelli aqui, né? Porque a gente tem a altura que a moça caiu e quer saber a velocidade final. E por que a gente quer saber? Né? Porque a gente está pensando, primeiro que a gente está na aula de quantidade de movimento, mas a gente vai estar pensando que, pô, se ele deu o tempo, eu tenho uma força aplicada. Eu vou pensar no impulso, que é a variação da quantidade de movimento, é a massa vezes a variação de velocidade. É isso aqui. Então, isso aqui é o mesmo que, né? O impulso é a variação da velocidade. Então é isso que a gente vai usar. Estar na aula te dá uma boa pista, né? Mas quando estiverem no vestibular, eu espero que vocês lembrem também. Então, enfim. V quadrado zero, ela caiu do repouso, né? V quadrado zero é igual a zero. Tá? Foi solta ali, uma queda livre. Então, o VF é igual a raiz de 2GH. Certo? Eu passei esse ao quadrado aqui do outro lado. Raiz, né? VF raiz de 2GH igual a raiz de 2 vezes 10 vezes a altura que ela caiu. 80. É a raiz de 160. Aliás, 1.600. O V é 40. Eu acho que é 40. É 40 metros por. Pô, então ela estava bem rápida, 40 metros por segundo. Uma velocidade considerável para uma pessoa que tá. Agora sim, beleza. A força fez um intervalo de. Eu quero saber a força. O intervalo de tempo eu já sei. Falou aqui. 0,05 segundos. É igual a massa da moça, que é 50 quilos, vezes a variação de velocidade. Então reparem no seguinte. 0,05 segundos foi o tempo que levou para a moça parar. Então ela parou em meio segundo. Tipo assim, ela parou muito rápido. Rápido pra caceta. É 50 vezes. Então a velocidade dela foi de 40 para zero nesse intervalo de tempo. Ó, 50 vezes delta V. Tá? O delta V, velocidade final, é zero, menos a velocidade inicial. Para. Tá? Então ela, enfim, diminuiu 40 metros por segundo muito rápido. Aí aqui eu só quero o módulo, tá? Tirar um módulo aqui, porque eu só quero o valor. Pensado muito no sentido, não. Igual a 50 vezes 40. Então, 50 vezes 40 vai dar 2.000, né?
força é o 2000 dividido por 0,5, que vai dar 40.000 newtons. Essa foi a força que a moça sofreu nesse intervalo de tempo. Essa é a força média. Pô, é bem grande, né? Pobre Gwen. Então, uma aceleração 8 vezes maior que a gravidade é grande pra caraca esse valor, né? Pô, se a gente dividir por G, tá? Vamos dividir por 10 aqui. Aquele cálculo que eu fiz na última aula, não sei se vocês vão lembrar. Ah, ela é a Gwen, agora que eu lembrei também. Pô, foi mal, não queria te traumatizar aqui na questão. Então, pô, vai dar 4.000 quilogramas força. Tá com as asinhas de anjo. É, por isso que ela tá com as asinhas de anjo, aí, ninguém percebeu. Então, eu tô falando, eu fiz esse cálculo porque eu dividi por 10, é aproximadamente. Porque 10 é a aceleração da gravidade. É como se tivesse 4.000 quilos, ou seja, 4 toneladas, ou seja, é o peso de 4 carros de passeio sendo aplicado nessa personagem pobre de quadrinhos. Então vocês acham que ela vai viver ou não, né? Tipo, pô, é absurdo essa ideia, né? O Homem-Aranha foi um tremendo idiota, né? O moleque é um gênio da física. Não, puxou, né? E mesmo que fosse puxando também, pô, é uma força muito grande. O cara é um gênio da física e fez isso. Vacilou ali. É, uma aceleração 8 vezes maior que a gravidade é letal para um ser humano. Determine quantas vezes a aceleração a qual você foi submetida é a maior que a aceleração letal. Tá, vamos voltar aqui. A força é 40.000 newtons. Se fosse em cima dela, amor. Coitada. Que é a massa vezes a aceleração. A massa da nossa pobre personagem é 50 quilos. Então a aceleração é 40.000 dividido por 50, que vai dar 800 metros por segundo ao quadrado. Pô, isso aqui é absurdamente grande. Então, falou que é o quê? Que é quanto aqui? Uma aceleração 8 vezes maior que a gravidade é letal para um ser humano. Então é 8G, né? 8 vezes G é 8 vezes 10, que é 80. Pô, pessoal, basicamente, se a gente for dividir a aceleração da menina, 800, pela aceleração que é letal, 80, a aceleração foi 10 vezes. Pô, isso aqui é sacanagem, pô. Foi 10 vezes maior do que uma aceleração letal. Ou seja, isso aqui eu acho que provavelmente. Isso aqui eu acho que até. Eu não quero ser muito mórbido, não, mas eu acho que até partir no meio a pessoa, sabe? Mas enfim, foi mal, pessoal.
Mas, pô, essa questão é porque é muito grande. Tipo assim, 8 vezes. Aliás, são 10 vezes mais do que a aceleração da gravidade. Nem pra mandar mais. Ele deu mole, né? Como é que ele poderia ter salvo a Gwen? Imagina, a Gwen tá caindo aqui, ó. E o Miranha tá aqui, se balançando na teia. Ele tinha que ter feito. Exatamente, ele tinha que ter jogado aqui, ó, e feito uma cama de teia. Pô, ele tem um lançador de teia, ele desenvolveu isso, aí ela caía na cama de teia, tudo isso não, exatamente. E não ia morrer, né? Tá? Então, o que a gente aprende hoje? Que primeiro a gente aprendeu a aplicar a quantidade de movimento aqui, também que o personagem foi burro, né? Vamos falar do Jack da Rose agora. Foi uma morte bem ruim ali de frio, né? Pessoal, não parando de brincar aqui. Vocês entenderam a questão? Cabia na porta. Mas vocês entenderam a questão, pessoal? Deu pra pegar mesmo? Quando te derem massa, velocidade, você já começa a suspeitar que é a quantidade de movimento. E tempo. Caraca, eu posso usar a quantidade de movimento. É uma das formas. É, principalmente quando correlação com a força. Aí é muito mais fácil de usar, por exemplo, do que energia. Tá? Tem mais uma última questãozinha aqui da FUVEST. Só pra gente encerrar aqui, tá, pessoal? O que vocês estão achando da aula? Dando pra entender? Tá legal aí? Olha aí, chegou a hora de chorar, Fufu. Fufu. Eu trago da FUVEST porque todo mundo reclama da FUVEST. Não trago pra isso. Trago porque, na verdade, eu quero mostrar pra vocês que a FUVEST não é tão absurda assim. Dá pra fazer. Eu senti falta da nossa colega aqui que reclama do. Qual o nome dela? Esqueci. Ali nisso, ela critica as equações. Eu gosto dela pra caramba. E eu odeio a FUVEST. Ela critica tudo. Beleza. E física ela tá odiando. Pô, que pena. Eu queria que as pessoas gostassem da física. Quero fazer. Meu objetivo aqui é fazer vocês acharem a ciência e a física. A física é ciência. A física mais interessante. Eu espero que eu possa. Pelo menos um pouco. Mas enfim. Vamos lá. A questão. Vamos ler a questão. Depois da conversa do Homem-Aranha. Depois da conversa do Homem-Aranha. Dois. Vai falar mais o que eu quero ver o que você vai falar. Com certeza chegarei. Exatamente. Vai ver o filme do Homem-Aranha calculando. É, então vamos lá. Ó, é bom para dar uma descontraída, né? Só ficar falando de equação, ninguém aguenta. Dois carrinhos iguais, com 1 quilo de massa, estão unidos por um barbante. Se deslocam com velocidade de 3 metros por segundo. Então a massa dos carrinhos é 1 quilo e a velocidade inicial é 3 metros. Entre os carrinhos há uma mola comprimida cuja massa pode ser desprezada. Num determinado instante, o barbante se rompe e a mola se desprende e um dos carrinhos para imediatamente. Então, né, os carrinhos estão andando aqui, ó. Aí corta esse barbante aqui. Como é que faz? Um fica parado e o outro segue andando.
Qual é a. E ele tem uma velocidade diferente. Vou chamar de V2 aqui. Qual é a quantidade de movimento inicial do conjunto? Como é que vocês calculam essa quantidade de movimento inicial do conjunto? Quem é que, quem é que me sugere aqui? Possa... M delta V, né? Mas como é que é? Qual é a massa que eu tenho que considerar? É a massa total, né? Isso, vezes a velocidade. Nesse caso, a velocidade é constante, então não precisa ser delta V. Velocidade. Então, vou chamar de velocidade inicial. O que vai ser? Cada um pesa 1 quilo, né? Então, é 2 vezes a velocidade inicial é 3, o que é 12 quilogramas vezes metro por segundo. Beleza, tranquilão. Qual a velocidade do carrinho que continua em movimento? Então, a quantidade antes, quantidade inicial é igual à quantidade final. Logo, ou seja, a massa total vezes a velocidade inicial é igual a massa 1 vezes V1 mais a massa 2 vezes V2. A gente sabe que a massa 1 parou. Um carrinho parou. Zero. Então vai ficar aqui. A massa total é 2. 2 vezes 3 é igual a massa 2 tem pesa 1, pesa 1, valor de 1, vezes V2. Estou sem espaço aqui, porque eu esqueci de botar mais folhas nesse finalzinho, mas a gente vai chegar aqui. Por que V1 é zero? Porque quando eu. Repare, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. Quando eu cortei a mola, esse carrinho parou e o outro seguiu em frente. Se ele não tem velocidade, se a velocidade dele é zero, a quantidade de movimento é zero, tá? Então, V1 vezes V2 é igual a 2 vezes 3, logo V2 é igual a 6 metros por segundo. Então, repare. Faz sentido, né? Ficou mais rápido. Ó, ele estava com 3 metros por segundo, os dois juntos. Quando eu cortei a mola, um parou e o outro andou. E ele ficou mais rápido, repara. Quando eu diminui a massa, ele ficou mais rápido. Isso não é intuitivo? Pô, é uma parada mais leve, né? Tem menos massa. Então eu consigo. Ele vai ter que ficar mais rápido, sabe? É aquela mesma coisa da inércia que eu tinha falado. Então, pegaram a ideia aqui? Tá dando pra entender o que eu tô falando? Beleza. Então, essa foi a última questão. Vocês conseguiram pegar legal aqui o modo de fazer, de boa também? Tranquilo? Ok. Tá bom. Então vamos